Olá meninas, tudo bom? A paz do Senhor. Eu me chamo Elisama, eu tenho a graça, o privilégio de ser mãe de dois meninos, um chamado Gabriel, o outro Rafael. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema que para mim é muito especial, muito importante também. Ele envolve muito do meu cotidiano, do que busco alcançar no Senhor. Fui ministrada pelo Senhor quando meu filho mais velho tinha uma faixa etária de 2 meses, e o Senhor falou profundamente ao meu coração a esse assunto, a esse respeito. Então eu vou ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu vou falar sobre mães que incentivam seus filhos a amarem a Deus. Deus chama a todos para ter um relacionamento com Ele. Mesmo com o convite do Senhor, os nossos filhos, eles precisam ter essa escolha pessoal. Eles precisam tomar esta decisão. E você deve estar se perguntando e fazendo agora, como incentivá-lo a esse chamado, como incentivar o seu filho a ter esse chamado, a viver e a amar a vida com Cristo. A primeira observação que eu faço é que a melhor maneira de incentivar seus filhos a amar a Deus é através do seu exemplo pessoal. Em Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, que até quando envelhecer não se desviará dele. Educar no dicionário, ele fala sobre dar alguma coisa, sobre transmitir algo a alguém. Nós só podemos dar algo aos nossos filhos se nós tivermos. E aí eu faço essa perguntinha para você hoje. Você tem tido um relacionamento com o Senhor? Você tem tido um relacionamento com o Pai? Porque precisamos ter esse tipo de momentos de oração. Temos que viver a palavra do Senhor para dar isso aos nossos filhos. Se o nosso desejo hoje é que os filhos tenham um relacionamento com Deus, precisamos primeiramente nos relacionar com Deus. Precisamos ser um espelho de fé para os nossos filhos. Se nós, como pais, não oramos, não lemos a Bíblia, não buscamos ter intimidade com o Senhor, vai ficar muito difícil para os nossos filhos buscar isso para a vida deles também. Mesmo que ele não se torne um filho rebelde, talvez você fale, Elisama, mas meu filho ele é tão bonzinho, ele é um filho obediente, ele é um filho caseiro, ele não se envolve, né, com tantas coisas erradas. Ele é um filho, ok, mas provavelmente o seu filho não terá um estímulo para buscar ao Senhor, se ele não vê através de você essa atitude de estar buscando o Senhor dia a dia. Nós precisamos ser o melhor cristão que os nossos filhos possam conhecer. Concordam comigo? E assim, como vamos dar, né, para os nossos filhos o que nós não temos? Como vamos falar para eles ler a Bíblia se nós mesmos não lemos? Como vamos falar para eles que eles precisam orar se nós mesmos não oramos com eles, não buscamos, eles não vê nós com a atitude de estar orando, buscando o Senhor dia a dia? A melhor maneira também de incentivar, além de ser um grande exemplo para a vida do seu filho, a segunda melhor maneira também de incentivar o seu filho a amar a Deus é falando de Deus para ele. Além de demonstrar um exemplo cristão que precisamos ter, você pode conversar com seu filho sobre Cristo. Você pode falar para ele da natureza de Deus. A Escritura nos diz que os pais têm a responsabilidade não só de ensinar seus filhos sobre seu Criador, mas também de ajudá-los a aprender a importância de obedecer às leis e a adorá-lo. Deuteronômio 6, 4, 7 fala bem assim: ouve Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se também. Atarás como sinal na tua mão e te serás por frontal entre os olhos. E as escrevas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Precisamos, mães, pais, se estiverem me assistindo, precisamos aproveitar todas as oportunidades
do dia a dia para falar de Cristo aos nossos filhos. O mundo tem ensinado aos nossos filhos, a internet tem ensinado, as séries, os jogos, os amigos, até mesmo a escola tem ensinado variedade de coisas aos nossos filhos. Eles têm sido expostos todos os dias a grandes mestres, a muitas influências. Precisamos estar conscientes dessa responsabilidade. Precisamos aproveitar cada minuto da nossa rotina para inculcar a palavra no coração dos nossos filhos. Esperamos muitas vezes que a igreja faça isso, que a escola dominical faça isso, que os líderes de jovens ou de adolescentes, ou até mesmo o líder das crianças, façam isso. Muitas vezes também esperamos a hora certa de falar, né? Ou talvez a idade eles amam, mas qual é a idade que eu posso começar a falar de Jesus aos nossos filhos? Muitas vezes esperamos até um culto familiar que o marido possa chamar, né? Muitas vezes a gente não toma atitude de fazer um culto na nossa casa, mas ficamos esperando do nosso esposo marcar um dia para poder falar. E hoje eu digo para vocês, não esperem nada disso para falar de Jesus para os seus filhos. Ao levantar, como a própria palavra diz, ao levantar, ao sentar à sua mesa, ao deitar, escreva nos umbrais da sua porta, escreva na parede da sua casa, escreva na janela, escreva na geladeira, escreva aonde você precisar. Se você tem esquecido das promessas do Senhor, dos mandamentos do Senhor, escreva-as na parede da sua casa. Escreva-as para você compartilhar o seu filho, para você nunca esquecer das promessas que o Senhor tem. Muitas vezes desejamos várias coisas, desejamos que os nossos filhos seja um melhor médico, um melhor advogado, o melhor concursado, que eles tirem a melhor nota. Muitas vezes estamos preocupados com a melhor escola, qual é a melhor escola. Muitas vezes também que ele possa falar inglês, que ele precisa falar inglês muito cedo. E não nos preocupamos com o principal. Não nos preocupamos com a eternidade dos nossos filhos. Sim, porque aqui é passageiro. Aqui nada é eterno. Mas a nossa alma, o nosso espírito, sim. Isso é eterno. Isso sim, vamos precisar dar conta. Na Bíblia fala que os filhos do Senhor são herança dele. Então, como vamos entregar os nossos filhos a Deus? Como vamos apresentar nossas crianças diante de Deus? E hoje eu falo isso para vocês, sabe? E por mais que o nosso tempo seja 24 horas e muito corrido, muitas atividades, muitas vezes até no final do dia a gente fala, né? Que precisava de mais horas para dar conta de tudo que a gente faz, de tudo que eu faço. E eu falo para você hoje, para um pouco, sabe? Para um pouco. Senta à mesa com o seu filho hoje, fala de Jesus para ele, pergunta para ele quem é Jesus. Pergunta para ele se ele ama Jesus, se ele conhece a Jesus, o que ele acha de Jesus. Ao deitar, leia a Bíblia com o seu filho, busque, sabe? Busque na internet, tem livros apropriados para crianças, para adolescentes. Procure esse tipo de Bíblia que tem um linguajar, mas a linguagem deles. Leia para eles, sabe? Coloque eles para ler, busque, sabe? Incentive-os. Muitas vezes eu já tive preguiça de ler a Bíblia, de falar com o Gabriel sobre isso antes de dormir. Mas a gente corria atrás, eu e Herbert, muitas vezes nos revezávamos diante disso. Mas a gente nunca gostou de deixar os meninos dormirem sem ter uma palavra do Senhor para o coração deles, sem que eles ficassem reflexivos na cama antes de dormir, pensando sobre o Senhor, sobre a grandiosidade que o Senhor é. E a melhor maneira também de incentivar seus filhos a amar ao Senhor é orando por eles. Além de ser muito difícil a gente parar para falar de Jesus para os nossos filhos, é muito difícil também a gente parar para orar, né? Eu acredito que esse é o maior desafio do ser humano, é parar um tempo e orar. Orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pelo que for. Mas orar também, criar intimidade com o Senhor, precisa de esforço,
né? Você não é um amigo de alguém só de vê-lo pelo Instagram, pela internet. Você não é amigo dessa pessoa. Você só passa a ser amigo dessa pessoa a partir do momento que você se relaciona com ela, a partir do momento que você conversa com ela, a partir do momento que você ouve a voz dela. Você passa a ser amigo dela a partir do momento que você sabe sobre ela. Concordam comigo? E a oração, ela traz isso para nós. A oração, ela é um presente que você pode dar aos seus filhos. Eles responderão sobre os cuidados e o poder de uma mãe que ora. Quando você ora, as bênçãos do Senhor alcançam os seus filhos. Quando você ora, você alcança o coração dos seus filhos, mas não por você mesmo, mas porque o Espírito Santo vai e ele entra no coração dos seus filhos. O Espírito Santo encontra um coração maleável à sua morada. O Espírito Santo encontra um coração aberto à sua morada, quando oramos por eles. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai, orai sem cessar. A oração, ela tem um grande poder. E é uma pena que nós não usamos a oração como deveríamos usar. Com mais afinco, com mais poder, com uma oração diária de todos os dias. É uma pena que usamos ela só quando estamos já de cabelo em pé, desesperadas porque o menino já não obedece mais, porque o menino já não quer mais a Cristo, porque, infelizmente, muitas vezes só buscamos ao Senhor, só oramos pelos nossos filhos diante de uma situação que já está um fiasco para nós, quando já nos tem tirado a nossa noite de sono, né? E através da oração é que o Senhor vai nos dar estratégias. Mãezinhas, é através da oração que o Senhor vai falar ao seu coração. O que você precisa fazer diante do coração dos filhos de vocês? Se você falar assim, eles amam, olha, eu já falei de Jesus, eles amam, olha, eu fui um grande exemplo para os meus filhos, mas mesmo assim, eles não seguiram a Cristo, eles não ligaram, eles não querem. O Senhor, através da oração, ele vai te dar a estratégia que você precisa neste dia. E nós não nos sentimos só diante disso. Quando nós oramos, nós temos a companhia do Espírito Santo. Ele peleja conosco. Ele vai lá e peleja por nós, né? Diante do coração, diante da mente dos nossos filhos. Não podemos desistir de orar pelos nossos filhos. Não desista, precisamos perseverar. Às vezes fala, Elisama, mas eu já orei tanto, eu já orei tanto, eu já orei tanto. E não vejo meu filho cada vez mais rebelde. Não desista, persista. Não desista, persista diante do Senhor. Ana, ela não desistiu, ela não tinha filhos, mas ela orava com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, pedindo um filho a ele. Ela não desistiu de Samuel. Ela não desistiu. Não desista dos seus filhos. Não abra mão de vê-los no altar do Senhor, na presença do Senhor. Você não gerou filhos para cativeiro. Você gerou filhos para liberdade, para falar da palavra do Senhor. Você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos, eles são herança do Senhor. Eles são filhos da promessa. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue pelos seus filhos, até vê-los como vaso de honras nas mãos do Senhor. Ajuda-me a ser uma mãe segundo o teu coração, Senhor. Peça ao Senhor que Ele te ajude, que Ele guie os seus passos, que Ele honre a sua peleja do seu dia a dia. Busque, tenha o melhor momento com os seus filhos. Às vezes você pode pensar e falar assim, eu trabalho o dia inteiro, eu chego morta de cansada em casa. Quando eu chego, eu tenho louça para lavar, comida para fazer e menino para dar banho. Eu tenho toda essa peleja do final do dia com os meus filhos. Mas tire o momento. Que esse momento se torne prioridade, da mesma forma que comer é uma prioridade para você e que você não passa um dia sem comer. Da mesma forma que tomar banho, você não dorme sem tomar banho antes. Torne estes momentos com seus filhos prioridade. Torne esses momentos com seus filhos prioridade. O Senhor, Ele quer os seus filhos também. O Senhor, Ele, da mesma forma que chamou você, chamou sua família, chamou os seus filhos para honrar o nome dEle. Tem um versículo que fala, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, que tome essa palavra como profecia na sua vida.
sabe? Que ela possa viver. Tome ela e fale assim, Senhor, eu só abro mão quando viver completamente essa palavra na minha vida. Quando eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os seus filhos precisam tomar essa decisão. Não é porque seus filhos nasceram dentro da igreja que eles são crentes. Não, eles precisam entender e eles precisam decidir servir ao Senhor. Eles precisam decidir amar ao Senhor. E que essa palavra entre ao coração, no seu coração hoje, no coração do pai, da mãe, de quem estiver assistindo. Que o Senhor abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Eu peço nesse momento que você possa fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração de entrega. Amém? Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, neste momento, todas as mães, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, sem Ti, Senhor, não somos nada. Senhor, sem Ti não conseguimos, Deus. Sem Ti, Senhor, a nossa voz é simplesmente só uma voz. Senhor, mas é com a Tua palavra, Senhor. É com as Tuas estratégias, Senhor, que vamos ganhar, Senhor, a nossa casa para Cristo. Senhor, é através, Senhor, da Tua palavra, Senhor, é através do Teu poder, Senhor, que podemos, Senhor, ganhar os nossos filhos. Senhor, nós, Senhor, nesta tarde dizemos, Senhor, que nós somos mães, Senhor, que não desiste dos nossos filhos. Somos mães, Senhor, que profetizam, Senhor, sobre a vida deles. Senhor Jesus querido, guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor Jesus querido, deste mundo perverso, deste mundo mau, Senhor, das amizades, Senhor, que não te louvam. Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor, das drogas, da prostituição, Senhor, da lascívia, Senhor Jesus querido. Guarda, Senhor, os nossos filhos no temor da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos dá, Senhor, o manejo da Tua palavra, Senhor. Desperta em nós, Senhor, a cada dia a vontade, Senhor, de Te buscar, de Te louvar, Senhor, de engrandecer o Teu nome. Senhor, que possamos ser espelhos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que eles possam ver em nós o Teu amor, Senhor. E que no coração deles, Senhor, eles desejem o mesmo para a vida deles, Senhor. E que, Senhor, possamos dizer que nós e a nossa casa Te louva, Te engrandece e Te exalta, Senhor Jesus querido. Te agradecemos, Senhor, porque Tu não nos deixas só, Jesus querido. Renova as nossas forças, Senhor, diante, Senhor, dos problemas que enfrentamos, diante, Senhor, de todas as nossas dificuldades, Senhor. Mas nos ensina, nos renova, Senhor Jesus querido. Renova a nossa mente, Pai, diante, Senhor, dessas dificuldades, Senhor, nos trazendo a Tua palavra, Senhor, renovando as nossas forças, Senhor. Assim, Senhor, desejo, Senhor, para a vida de todas as mulheres, Senhor, que estão vendo, Senhor, esta palavra, Senhor, que elas possam profetizar e se levantar, Senhor, como mulheres valentes, mulheres, Senhor, que não desiste, Senhor, da sua casa. Assim, Senhor, nós te pedimos, assim eu te peço, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa. E que o Senhor nunca nos deixe, né? Ele não nos deixa. Então, assim, que Ele sempre esteja falando aos nossos corações, nos corrigindo diante das dificuldades, nos ajudando e nunca nos deixando desistir. Amém?